Bom, então vamos rever isso aqui. Bom, quando você escreve isso aqui, A igual a 2 mais 2, A é uma variável, tá bom? A é o nome que eu escolhi, eu poderia ter chamado isso aqui de João Francisco, poderia ter chamado do jeito que eu quisesse, tá bom? Então, uma variável, tá bom? Que passa a existir, recebe e guarda um valor. Bom, isso aqui é o que a gente chama de eco do Scilab. Bom, a gente pode controlar isso aqui, ecoar ou não, tá bom? Mas se você escreve só desse jeito aqui, ele ecoa o valor, tá? Ele repete aquilo que ele calculou. É bom para você conferir. Às vezes também te atrapalha isso daqui. Bom, aqui, como a gente viu, se você tem um navegador de variáveis, você tem quais variáveis que foram criadas. E aqui você tem um histórico de comandos. Sabe o que você já fez naquela sessão sua. Então, isso aqui é muito bom, porque você quer repetir um comando, você procura ele ali e clica 2 vezes e repete o comando. Bom, então, repetindo, isso aqui é um literal. Bom, aqui exponenciação, aqui multiplicação. Bom, aqui são as variáveis, o navegador de variáveis. Então, revendo aqui. Bom, o que são variáveis? Bom, são nomes para espaços de memória. Esses espaços de memória contêm bits. Esses bits têm uma interpretação. No caso, até agora aqui, foi só como ponto flutuante de 64 bits. Então, número. Não precisa pensar nem em ponto flutuante de 64 bits, nada não. Só quando você estiver precisando de detalhe. Guarda um número. Tá bom? Uma variável. Por enquanto. Então, o espaço de memória, ela guarda aquilo lá. Aonde que está aquilo na memória, eu não faço a menor ideia. Ninguém precisa se preocupar com isso, que isso é tudo gerenciado pelo Scilab. Então, eu tenho um valor, eu guardo numa variável e recupero pelo nome dela. Tá bom? E só. Aonde que ficou isso na memória? Sei lá. Entendeu? Não interessa. Para você escolher, você tem algumas regras que fazem parte da sintaxe do Scilab. Entendeu? O primeiro caractere do nome da variável tem que ser uma letra. Tá bom? Depois pode ser letra ou dígito ou esses caracteres aqui. Eu, na verdade, só uso esse aqui, o underscore. Eu uso mais para... Vocês vão ver aqui como é que é bom. Então, aqui são nomes válidos. A minúsculo, A maiúsculo, são duas variáveis aqui. Tá bom? O Scilab faz distinção entre maiúsculos e minúsculos. Aqui está José. Aqui que eu estou falando que eu uso muito o underscore, que é só para isso daqui. Porque variáveis não pode ter espaços no nome. Senão o Scilab não sabe se é uma variável, duas variáveis, de que você está falando. Se você tiver um espaço. Então, quando você quer um nome de variável mais comprido aqui, assim, total de alunos, eu gosto de usar esse underscore aqui para tornar legível para a gente, mantendo a ausência de espaços que o Scilab necessita. O que não vale aqui, gente? Um aluno não serve porque o primeiro caractere é um algarismo. Total de alunos não serve porque tem espaço. O Scilab vai se confundir aqui, não vai saber direito se aqui é uma total, uma variável, DE é outra, alunos é outra, ele fica sem entender. E não pode ter acentos nem cedilhas. Tá bom? Isso é uma restrição do Scilab. O que é importante na hora de se escolher nomes de variáveis? É de nomes com significado. Bom, a legibilidade de um programa é talvez sua característica mais importante. Ou seja, você mesmo vai pegar o programa que você fez 2 dias atrás, você olha para ele e fala, o que esse programa faz mesmo? Para que eu usei essa variável? Se você tiver dado um bom nome para ela, você vai lembrar com muito mais facilidade. Você pegar um programa que foi escrito por outra pessoa, bom, se os nomes forem bem dados, bom, você vai ter muito mais facilidade para ler o programa. Bom, o comando de atribuição é esse que a gente andou usando aí, certo? O formato dele é esse daqui. Você tem uma variável alvo, o símbolo igual e uma expressão aqui. Bom, a variável alvo, se ela não existia, passa a existir. Se existia, o valor anterior é completamente perdido. A expressão é calculada, bom, e o resultado é atribuído à variável alvo. Esse que é o significado aqui. Essa é uma grande construção, certo? Da ciência da computação. Bom,
os programinhas que vocês fizeram aí, todos são um comando de atribuição muito simples, assim, A igual a B menos C, ou C igual a 2 vezes D, ou são coisas desse tipo assim que vocês fizeram. Agora, de cara aqui a gente vê que a gente consegue fazer comandos de atribuição muito mais poderosos do que aqueles. Bom, ou seja, isso aqui é a construção básica para transformação de informação. Tá? É aqui com o comando de atribuição que você faz cálculos. Bom, o que mais? Se você pegar aqui na console, fizer aqui agora D igual a Z mais 7, vocês olham aqui, gente, não tem Z nenhum aqui, né? O Scilab não vai entender, tá bom, gente? Ou seja, para ele calcular essa expressão aqui, ele tem que saber os valores. Se você nunca falou dessa variável, ele não sabe qual o valor e não consegue calcular a expressão. Aqui, ó, no caso aqui, se eu tivesse escrito D igual a Z mais 7, dava no mesmo. Não, quase nunca você precisa dar espaço. Espaço você dá por legibilidade. Tá? Naturalmente, algumas ocasiões, o espaço é o separador entre duas coisas que você quer escrever. Você precisa, senão é indiferente. Tá? Se botar 10 espaços ou nenhum, dá no mesmo. Nós vamos falar disso. Peraí, tem aqui uma construção muito importante aqui, gente, que é isso aqui, ó, tá bom? N igual a N mais 1. O que esse comando aqui faz? Tá bom? Você veja aqui, ele atribuiu 7 para a variável N, porque N continha 6. Isso aqui significa, coloque em N o valor de N, atual de N, mais 1. Bom, então isso a gente usa muito para contar coisas. Você está contando quantos alunos? Você pega um aluno, faz N igual a N mais 1. Pega outro aluno, N igual a N mais 1. Aí no fim, que você percorreu todos os alunos, N vai conter o número de alunos. Mais algumas coisas aqui, tá bom? Percento pi. Tá bom? Isso aqui são variáveis com valores pré-definidos. Tá? Por isso também o nome delas já é pré-definido. Percento pi é a melhor aproximação para pi no ponto flutuante de 64 bits. Tá bom? Pi precisaria de infinitos algarismos para ser representado, porque a gente tem uma aproximação que é a melhor possível com a notação de ponto flutuante de 64 bits. Esse ponto vírgula aqui, depois de um comando, ele é bom para suprimir o eco. Se eu fizer aqui A igual a 2 vezes 3, ele ecoa. Se eu fizer A igual a 2 vezes 3, ponto e vírgula, ele não ecoa. Bom, porque esse negócio de ecoar, às vezes é bom, às vezes é chato. Fica atrapalhando sua vista aqui, principalmente porque nós vamos ver já na próxima aula, algumas variáveis têm muitos valores. Uma variável tem 200 valores associados a ela. Se você manda ecoar, sua tela fica pulando de número lá e não serve de nada para você. Bom, então a supressão de eco é muito útil. Então, pi tem percento E, tem algumas outras constantes aí dessas que a gente construiu. Ponto e vírgula suprime o eco. Aqui você tem cosseno, raiz quadrada, tá bom? SQRT, square root, já falei, né? Quais são todas as funções que tem no Scilab, gente? Vão no help. São muitas mesmo. Bom, então vocês vão lá no help, em funções elementares, vocês vão ter milhares de funções, tudo tangente, arctangente, tangente hiperbólica, tudo que vocês sonharem tem aqui. Está pronto. São funções que a gente usa nas nossas expressões aqui. Usar o help é uma coisa muito importante.
Bom, ninguém sabe Scilab de cor. Eu estou nesse help aqui o tempo todo. Bom, o que mais? Então, nós vimos que a gente pode, usando parênteses e não sei o que mais, a gente pode construir expressões arbitrariamente complicadas. E às vezes a gente tem uma certa ambiguidade assim, que a gente precisa saber. Por exemplo, esse comando aqui, x igual a 2 elevado a 3 vezes 4. Que valor que isso aqui vai atribuir a x? É 2 elevado a 3 vezes 4, que é 8 vezes 4, que é 32, ou é 2 elevado a 3 vezes 4, que é 2 elevado a 12, que é 4.096. Bom, e a gente precisa de uma regra para isso. E o Scilab tem regras aqui que são prioridades entre operadores. Bom, primeira é potenciação, segunda é multiplicação e a terceira é adição. Tá bom? E parênteses a gente usa para alterar prioridades. Tá bom? Ao escrever expressões, use parênteses. Tá bom? Você tem mais controle do que você está fazendo. Então, aqui, ó, por exemplo. Aqui, ó, 2 elevado a 3 vezes 4, exponenciação é prioritária, né? Então vai ser 2 elevado a 3, que é 8 vezes 4, que dá 32. Bom, aí eu esqueci de falar. Quando você coloca só uma expressão assim, esse resultado ele coloca numa variável interna dele aqui, chamada INS, de answer, né? Resposta. Então ele atribui os valores a isso daqui. Então, aqui, ó, 2 elevado a 3 vezes 4 é 2 elevado a 3 vezes 4. Se a gente quisesse o outro valor, a gente teria que usar parênteses. Tá bom? Seria 2 elevado a 3 vezes 4. Tá bom? Então, com parênteses, a gente consegue controlar a ordem das prioridades. Depois tem mais um campo de caso aqui. Uma coisa importante de vocês verem aqui é isso daqui. Como é que a gente escreve, e como é que o Scilab escreve também, números em notação científica. Ele usa essa letra aqui, tá bom? Isso aqui é 2,418 vezes 10 elevado a 24. Tá bom? Usa essa letra D, às vezes usa a letra E também, para esse mesmo efeito. Essa variável ANS, ela só aparece e a gente pode usar ela na próxima operação? Pode usar na próxima operação. E ela continua com o valor dela, a não ser que você coloque uma expressão sem alvo. Aí ela esquece o valor antigo e assume o novo.